que bom ter você aqui no canal do Portal Revoluta. Esse é o programa Eu Que Fiz. E eu quero saber, você já está inscrito no canal? Se não estiver, eu vou te convidar a se inscrever e ativar o sininho para ficar por dentro do que rola por aqui no canal do Portal Revoluta, tá bom? Bom, esse é o episódio 6 da 4ª temporada do Eu Que Fiz. E o convidado desse episódio é o Alex Xavier. O Alex Xavier nasceu em São Paulo, ele é jornalista e escritor, já trabalhou nas redações da Veja São Paulo, do jornal Estado de São Paulo e participa do coletivo Discórdia, onde produz zines para feiras, ministra oficinas e, além disso, publica contos em revistas como Gueto, Subversa, Vacatussa, Torquato, Intempestiva, Ria e Submarino. Ufa! Haja fôlego para escrever, né? O escritor ele foi indicado pela Renata Pi, que participou do episódio anterior, do episódio 5, né? E é só dar uma olhadinha aí no nosso canal. O episódio anterior a esse é o da Renata Pi, falando do livro Firmina. Ele vai apresentar o livro Não Vai Dar Tempo, que foi lançado agora em março de 2022 pela editora Patuá. O livro foi inspirado nas vivências dele como jornalista, né? E teve como desafio se despir do texto jornalístico, escrever com mais leveza, com mais liberdade, mas sempre com o pé no jornalismo. Inclusive, ele separou o livro em editorias, né? Não vou dar spoiler do livro, o Alex vai apresentar para você, então eu vou te deixar agora com o 6º episódio da 4ª temporada do Eu Que Fiz, com o Alex Xavier, falando do livro Não Vai Dar Tempo. Apresente seu livro. Olá a todos que acompanham o canal Eu Que Fiz. Meu nome é Alex Xavier, eu sou jornalista e escritor aqui de São Paulo. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Daisy pelo convite que ela me fez para participar do programa e ter a oportunidade de apresentar o meu novo livro, que se chama Não Vai Dar Tempo, lançado em março desse ano pela Patuá. O livro é uma coletânea de contos, são 21 contos, todos eles se passam no universo do jornalismo. Então, são histórias de redação, de jornais, são histórias de reportagens, mas nem sempre a matéria em si, a pauta em si que os personagens estão atrás, são o foco das histórias que eu estou contando. Às vezes existe uma história dentro da história ali que me interessa muito mais. Às vezes uma formação de personagem me interessa mais do que a história em si ali que eles estão cobrindo ali, os jornalistas que aparecem no decorrer do livro, né? Qual foi a inspiração para o livro? Eu me inspirei para escrever esse livro na minha própria vivência como jornalista, né? Eu sou jornalista desde 1997, já são 25 anos de jornalismo. E nesse tempo eu passei por diversas redações, fui contratado da Veja São Paulo, do jornal Estado de São Paulo também, e como freelancer eu passei por diferentes editorias, cobri turismo, cobri esporte, cobri política, cobri negócios, fiz perfis de artistas, de personalidades, de empresários, já escrevi roteiro para televisão, já fiz trabalhos para online, então tinha muita história dentro desses 25 anos, mas é bom salientar que as histórias do livro são ficções. Elas podem ser baseadas em histórias que realmente aconteceram, ou às vezes bem de leve essa inspiração, mas a ideia principal é que são ficções. São histórias que eu criei a partir de histórias que eu vivi. Por que o título é Não Vai Dar Tempo?
O título Não Vai Dar Tempo é uma brincadeira, na verdade, com a profissão, é uma piada interna, porque a ideia é que todo jornalista, em algum momento ali do fechamento, com o prazo para entregar as matérias expirando, ele vai pensar que não vai dar tempo de entregar, mas a verdade é que sempre dá tempo, de algum jeito, sempre dá tempo de entregar o texto, da matéria vai sair. Nunca vi sair um jornal, uma revista com uma página em branco. Alguma coisa vai ser colocada no lugar, nem que seja o que a gente chama nas redações de calhau, que é uma propaganda, um anúncio do próprio veículo onde ele está sendo publicado, ou seja, é um anúncio que fala de si mesmo, né? Em geral, ele é colocado de última hora justamente para cobrir alguma coisa uma página que caiu no último minuto. Então, esse não vai dar tempo é uma piada interna do jornalismo. Qual foi o maior desafio na concepção do livro? O maior desafio de escrever esse livro, acho que, primeiro, eu passei muito tempo, quando eu comecei a escrever ficção, escrevendo contos, tentando exorcizar o jornalista em mim, porque eu tinha um texto de jornalista alguns vícios de jornalismo que eu precisava limar do Alex contista, né? E para isso eu reescrevi muitos textos, ouvi muita opinião de muitas pessoas para poder melhorar esse meu lado na hora de escrever uma ficção, né? E aí eu volto ao tema do jornalismo nesse livro, só que pelo viés da ficção, mas eu gosto também de brincar com as linguagens diferentes, das diferentes áreas do jornalismo, né? Então, eu tive que voltar um pouco atrás, e para usar um pouco daqueles mesmos vícios que eu tinha antes, só que dessa vez a favor da ficção ali, né? Para contar uma história usando aquelas linguagens que não são típicas de um escritor, da escrita, né? Da literatura. E eu acho que isso funcionou. Eu acho que eu me diverti muito, na verdade, fazendo isso. Esse foi um dos desafios. Por que você dividiu o livro em editorias? Eu dividi o livro em editorias porque eu achei que era uma maneira bem inteligente ali de organizar um livro do universo jornalístico, né? Como se fosse a leitura de um jornal. Então ele segue desde o editorial, que abre com uma crônica que eu chamei de editorial, e passa pela carta do leitor, passa por política, por cidades, por esporte, pelo caderno de cultura, fala até de obituário, de previsão do tempo, horóscopo. Tem de tudo um pouco, tem ciência, não sei se eu já falei política, tem negócios, tem emprego, é como se fosse a leitura de um jornal, e eu tentei organizar nessa ordem mesmo, assim, como a gente está acostumado a ler um jornal, né? Que é uma coisa que talvez não se perca, se perde muito por causa da home da página. As pessoas se acostumaram mais com o digital, né? Com a home, né? E se perde um pouco dessa ordem ali, assim. Então é uma coisa que não existe mais praticamente, porque ninguém mais lê jornal.
Mas faz parte desse livro, porque afinal ele também conta histórias de um jornalismo que já não existe mais, né? Não dá mais para... Quase não existe mais, né? O trabalho de redações, assim, é muito old school, né? Como a gente costuma dizer. Como foi transformar fatos jornalísticos em ficção? Os fatos que eu roubei ali para fazer ficção em cima deles no livro nem sempre são histórias muito conhecidas na imprensa ou do grande público. Algumas sim, mas a maioria eu acho que tocou mais a mim do que ficaram famosas, né? E essas, principalmente as mais pessoais, elas ganharam um tom de ficção por causa da linguagem que eu utilizo, da voz que eu utilizei que eu criei para o narrador, os personagens que eu desenvolvi de uma certa forma, que nem sempre condizem com o que realmente aconteceu. É tudo a favor da ficção, né, as histórias do livro. E construir esse universo é muito bacana, porque me instigou a buscar novas formas de contar uma história, né? Então, por exemplo, eu tenho um dos contos que é uma carta de um leitor reclamando de um texto que eu havia publicado numa revista. Ele reclamava, dizia que havia um erro absurdo lá, então para isso ele mandou para a revista uma carta de 3 páginas frente e verso escritas à mão. E eu achei isso muito peculiar. Eu fui obrigado a dar uma errata na época por conta disso. E o meu erro era muito peculiar. Eu não vou revelar aqui, mas me chamou muita atenção a seriedade que ele deu àquela informação errada, por mais simples que ela fosse. Então eu me apropriei da vida desse leitor que eu não conheço. Tentei relembrar o teor da carta que ele havia escrito e desenvolver por trás dessas palavras uma história que também possa indicar mais sobre esse personagem, porque daí eu me apropriei disso e criei esse personagem em cima desse leitor que realmente existiu, mas é uma ficção que eu criei totalmente da minha cabeça, né? Se não há fake news nos 21 contos, pode-se dizer que as verdades foram adaptadas? Se as verdades foram... Bem, então, falando de fake news, né, esse é um grande desafio também para esse livro, que foi nessa época absurda das fake news, que as fake news ganharam um poder tão massificador, né, que todo mundo... parece que acredita em qualquer bobagem que recebe pelas redes sociais ou pelo WhatsApp, e ao mesmo tempo refuta os fatos que foram comprovados ou apurados por jornalistas ali, e divulgados na imprensa, por mais óbvios que eles sejam, né? Então as pessoas nesse meio, escrever ficção baseada no universo jornalístico foi um grande desafio para mim também, né? Mas eu posso dizer que há mais verdade nesses 21 contos de ficção desse livro do que em muitas fake news que os canais hoje em dia de checagem de fatos, né, que existem várias agências agora especializadas nisso,
e as mentiras que elas são obrigadas a desmentir diariamente são cada vez mais absurdas. Então eu aposto na verdade da ficção que eu criei para esse livro. Por que você decidiu escrever um livro de ficção valendo-se da sua experiência como repórter? Eu acho que ao fazer esse livro eu estava querendo dar uma resposta dos ficcionistas para os jornalistas, né? Ou seja, as pessoas que cobrem fatos, né? E que convivem hoje em dia com o absurdo que a gente aprendeu a normalizar. Acho que é uma resposta dos ficcionistas tentando retomar para o ficcionista a capacidade de criar esses absurdos, né? Porque tem coisa que acontece no dia a dia que a gente simplesmente desacredita, né? Hoje em dia, principalmente nos últimos anos aí, tá bem complicado escrever ficção nesse cenário. Quanto tempo demorou desde a ideia até a publicação? Esse livro, ele levou praticamente um ano assim para ser escrito, do começo ao fim. Eu estava fazendo, ainda faço parte das oficinas do Submarino do escritor e jornalista Ronaldo Bressani. E durante as aulas ele perguntou se alguém tinha um projeto para escrita de contos, que a gente ia, a maratona de escrita de contos na qual a gente estava se envolvendo. E eu pensei que eu poderia usar as propostas que ele colocaria nas aulas, né? Que ele apresentaria para a gente a partir da leitura de textos de outros autores, né? Dentro desse meu projeto de escrever de histórias jornalísticas, né? Então demorou mais ou menos um ano para eu ficar à vontade assim. Eu usei várias propostas da aula e fora isso fui escrevendo paralelamente outras histórias de outras áreas que eu gostaria de abordar. Eu acho que eu comecei a escrever esse livro em 2019 e só que depois que você escreve, você reescreve várias vezes, você apresenta para leitores que vão te dar opinião e perceber coisas que poderiam melhorar. Então, mesmo nas aulas lá do Bressani, a gente, não só ele, como todos os outros alunos, colaboraram com opiniões que eu fui transformando os textos conforme achava necessário também. Então, eu posso dizer que desde 2019 para cá, eu não parei de escrevê-lo, né? Alguma curiosidade ou dificuldade durante o processo de pesquisa e a escrita do livro? Alguma curiosidade. Eu acho que eu me permiti nesse livro experimentar. Então, experimentei linguagens, experimentei vozes, experimentei personagens diferentes. Eu sempre gostei de fazer isso, mas nesse livro foi algo muito específico, porque tinha a ver com a editoria que eu estava abordando, né? Eu acho que valeu muito a pena, por exemplo, a pesquisa para esse livro foi bem intensa, porque eu li muitas matérias para me lembrar de outros casos que tinham acontecido e acabei muitas vezes me apropriando de coisas, de textos de outras pessoas, né? Por exemplo, a carta que eu já citei, a carta do leitor, não é a carta que eu recebi, mas eu me inspirei para poder
transformá-la num conto, né? Eu me aproprio de esse sim, ele está reproduzido um trecho, é um estudo científico que saiu na Nature, sobre pássaros, que está no meu conto sobre o caderno, do caderno de ciência. Me apropriei de manchetes reais que eu utilizo um conto. Em um dos contos ele é construído apenas com manchetes que realmente existiram. São contos que unem manchetes do mundo afora com manchetes de celebridades. E todas as manchetes que estão lá, com exceção da última estrofe, que é como se fosse um poema quase, são reais. E eu me apropriei delas e construí algo novo, né? Assim, eu acho que dei uma nova leitura para algo que já tinha sido escrito, né? E eu gostei muito de fazer isso. Quem fez a arte gráfica do livro? A capa do livro é assinada pelo Leonardo Matias. O Léo, ele é um colaborador bastante solicitado lá pela editora Patual. Trabalha há muito tempo com o Edu Lacerda, que é o editor. E ele, inclusive, tinha feito a capa do meu livro anterior, que é o Teatro da Rotina, de 2018. E eu gosto muito do trabalho dele e gostei daquele, tanto que eu fiz com ele, inclusive, que ele também é tatuador, uma tatu de uma parte da capa, né? E se ele topar, é capaz que eu faça de novo com esse novo livro, né? Vamos ver o que rola. Como foi o seu contato com a literatura? Meu primeiro contato com a literatura provavelmente foi com livros infantis. Eu me lembro muito bem de um chamado Memórias de um Cabo de Vassoura, do Orígenes Lessa, que me marcou muito porque era do ponto de vista de um cabo de vassoura, aquilo sensacional. Acho que me influencia até hoje a buscar vozes diferentes. E quadrinhos, nossa, eu sempre consumi bastante quadrinhos quando eu era mais moleque, principalmente, desde Turma da Mônica, Disney, Tintin, Asterix, mais tarde Angelia, Laerte. Eu sempre gostei muito e até hoje, né? Até hoje eu curto muito. Laerte, para mim, é merecedora de um Nobel de literatura. Eu também lia bastante, depois mais tarde, assim, eu lia bastante Sherlock Holmes, Agatha Christie, Júlio Verne. Gostava muito dessas histórias, aquela série Para Gostar de Ler, também a coleção Vagalume. Tinha uma outra coleção que era E Agora Você Decide. Nossa, eu consumia todos os livros daquela coleção. Qual é o seu livro de cabeceira? Meu livro de cabeceira, eu vou repetir aqui, quem me conhece já está de saco cheio de me ouvir falar dele, mas eu adoro o Se um Viajante numa Noite de Inverno, do Ítalo Calvino. Um livro que não faz muito tempo que eu li, faz menos de 10 anos, e explodiu minha cabeça. Eu adorava, primeiro, ele trabalhar com a segunda pessoa do singular, você. E esse você era tão segunda pessoa do singular mesmo, que estava se referindo a mim mesmo, ou seja, eu, leitor, me envolvendo naquela história que ele estava criando no meio editorial, que é sensacional. Qual é o seu calo literário? Meu calo literário, adorei essa expressão.
Eu. Meu calo literário por muito tempo foi Os 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, que é um autor que eu gosto muito. Só que com esse livro, que meus amigos desacreditam que eu não conseguia terminar esse livro, mas eu tentei ler esse livro por 3 vezes, uma delas até em espanhol. Eu tentei em espanhol para ver se o que me bloqueava era a linguagem. E eu parava na metade, acho que eu não conseguia me concentrar em tantos personagens com nomes parecidos. Mas eu resolvi esse calo, eu lixei esse calo no último ano. Eu li durante a pandemia e fluiu de uma maneira muito mais natural ali para mim. Acho que eu estava precisando dar um tempo. Não dá para insistir com uma leitura que você não está na hora de você ler, né? Então acho que isso eu resolvi na hora certa. Qual o livro que mais gosta de ter na estante? O livro que eu mais gosto de ter na minha estante essa é curioso. Primeiro que, como vocês podem ver, minha estante está bem bagunçada. Não é só essa estante de livros que eu tenho aqui, mas a organização não está das melhores. Mas eu gosto muito de ter na minha estante livros de autores que eu conheço, de amigos, ver amigos lançando livros. Então, em geral, são livros autografados, porque eu participei do lançamento. Pessoal do meu coletivo Discórdia, que do qual eu faço parte, que quando lança livro eu gosto muito de tê-los juntos na minha prateleira. Então é isso, eu gosto de ter livros de autores com quem eu possa trocar ideia. Qual o livro mais velho na sua estante? Por causa da organização ruim da minha prateleira, eu não faço a menor ideia qual seja o livro mais antigo dele, mas talvez olhando aqui eu possa chutar O Velho e o Mar, do Hemingway, que faz bastante tempo que eu li e continua sendo o mesmo livro. Provavelmente é o mais antigo que continua comigo aqui. Qual é a sua mania literária? Não sei se é uma mania, mas eu percebo que às vezes eu leio mais de um livro por vez, assim, leituras simultâneas. Seja porque eu estou participando de um clube do livro e isso tem um livro que não é uma obrigação, mas é um livro com o qual eu me comprometi a ler. Ou seja uma leitura que eu mesmo me dispus a mergulhar, né? Na qual eu mergulhei por conta própria, então eu acabo lendo simultaneamente. Eu dou tempo para leitura, eu sou um leitor lento, eu gosto de levar essa leitura por bastante tempo. Minha namorada, Dani Rosolém, ela lê muito rápido. Então, enquanto eu leio um livro, ela já leu 3. Mas é porque eu gosto de ficar com aqueles personagens por um bom tempo ali comigo, pensando a respeito deles. Uma coisa puxa a outra. Tem tanta gente para indicar, gente boa para indicar de autor independente. Eu vou começar com o pessoal do Discórdia, que é o coletivo do qual eu faço parte. A minha namorada Dani Rosolém, ela tem um livro de poemas que é o Incabível, também editado pela Patuá. Eduardo Almeida já escreveu Testemunho Ocular, já escreveu Diante dos Meus Olhos,
e também agora ele lançou O Belo e a Besta ano passado pela Moinhos. A Nathalie Lourenço, o primeiro livro dela é o Morri por Educação, e ela lançou também agora no ano passado também, o Sabor Idêntico ao Natural. Tem também o Felipe Souza Leão, que lançou o Dia em que o Velho Voltou a Sonhar, e a Renata Pi, que vocês já conhecem, que lançou o Firmina. Eu também, bem, tem muita gente para indicar também de editoras pequenas, como a própria Patuá, da Reformatório, da Moinhos, da Borboleta Azul, o pessoal da Borboleta Azul, que são independentes mesmo, o Marcelo e a Aline. Tem também outras, a Vacatussa, né, que lançou a Nathalie. Eu também faço parte de um coletivo de ficção científica, que é o Cripto Caipora, que sempre lança coisas legais, tem muita gente boa lá, para quem curte ficção científica e fantástica, né? Tem muita coisa boa lá. E o pessoal que fez clipe comigo, tem muita gente que fez o clipe da Casa das Rosas comigo e também lançou livro, como a Lígia Roncel, o Vitor Toscano, a Mari Portela. Tem muita gente que vale a pena indicar, eu nem sei por onde começar. Legal demais, né? Essa coisa de experimentar a linguagem das editorias no decorrer do livro. Inclusive a pesquisa feita para escrever os contos e a carta do leitor, que era uma carta real, que inspirou ele a escrever, né? Essas curiosidades são todas muito legais, né? E por falar em curiosidade, o Alex Xavier criou uma playlist para poder divulgar o livro. O link da playlist está aqui embaixo na descrição do vídeo, assim como os links para acompanhar o trabalho dele, adquirir o livro e conhecer o trabalho do coletivo Discórdia, que é um coletivo que tem muita gente bacana por lá, ele mesmo comentou aqui no Eu Que Fiz, né? E chegou a hora de ler um trechinho para aguçar a sua curiosidade, e o Alex me mandou um trecho do livro. Na verdade ele mandou um conto que é o Obituário, então eu vou ler para vocês agora o Obituário, escrito pelo Alex Xavier no livro Não Vai Dar Tempo. Obituário. Antemortem. Falecerá amanhã, quarta, 16 de março de 2011, em Santo Antônio do Engenho de Baixo, São Paulo, aos 73 anos de idade, o obituarista Egberto Teixeira Gomes, vulgo Arauto da Morte, como era chamado pelas costas na redação. Autor de cerca de 800 mil necrológicos durante os 50 anos dedicados ao diário Folha do Estado, na capital, orgulhava-se por jamais anunciar uma morte em falso, apesar dos leitores que, todos os dias, enviavam a ele a notícia da passagem de si mesmos para o outro plano, em uma tentativa de descobrir se alguém se importaria com eles, se amores nunca gritados seriam enfim anunciados, se velhos inimigos teriam remorso pela ausência do contraponto, se os amigos se libertariam da obrigação de elogiá-los e deixariam escapar os porém e os no entanto que esconderam por tanto tempo. Conhecido como reservado e conservador, nas poucas vezes em que foi visto fora do ambiente de trabalho, assistia desacompanhado a um filme no cinema. Seus relacionamentos mais duradouros foram com o Fila Máximos, companhia nos passeios pela praça perto de sua casa na Lapa, e com um barbeiro que cortou seu cabelo por 40 anos, sempre o mesmo penteado da esquerda para a direita. No jornal, costumava sair de sua sala somente para comemorar uma vitória do São Paulo diante da mesa do santista Eliseu Tamada, o editor de esportes. Deixa noiva e filho, cuja existência será surpresa para todos, pois abandonou ambos, ela no altar, ele na barriga dela, quando partiu aos 22 anos de sua cidade natal.
voltou apenas em seus últimos dias à procura de redenção e de um novo dono para o velho Máximos. A família não participará do ocorrido, nem convidará parentes e amigos para acompanhar o sepultamento, pois a ex e o herdeiro recusaram tanto o cachorro quanto o pedido de perdão, motivando a angústia que o levou mais tarde àquela pontada no peito. Neste momento, aguarda o fim, sozinho e sem sinal de celular, no chão gelado da casa do antigo sítio de seus avós, onde deve ser encontrado dentro de 3 ou 4 dias, dependendo de como o primo Albertino se sairá na pescaria. O corpo será velado com o caixão fechado, porque o cão, faminto, não tardará a devorá-lo. Entre soluços, Gomes escreve o próprio obituário, mesmo após jurar por décadas que nunca o faria. A 15 minutos da meia-noite, espera apenas resistir a tal intervalo para não errar a data, manchando um currículo impecável. Que forma legal essa, né, do Alex Xavier escrever. Acho que ele encontrou a leveza, apesar de ser um texto pesado, né, falar da partida e da morte de alguém, mas ele fala disso de uma forma muito, muito leve e, na verdade, assim, um pré-ocorrido, né? Na verdade, o obituarista ainda estava vivo, né? Estava prevendo a sua própria morte. Muito legal, tô louca para ler o restante do livro, Alex. E se você ficou aqui até agora, eu quero te agradecer pela companhia. Dizer que se você tem alguma dica de autor ou autora para poder indicar para participar do Eu Que Fiz, é só mandar um e-mail aqui, ó, no euquefiz@revoluta.com. Se você mesmo é um escritor e quer participar, mande um e-mail também, a gente conversa e viabiliza a sua participação aqui na próxima temporada do Eu Que Fiz, tá bom? Se você gostou do episódio, eu te peço para deixar um joinha aqui no vídeo e compartilhar esse vídeo com seus amigos nas suas redes sociais, nos seus grupos do WhatsApp, enfim, fazer esse vídeo circular para que mais pessoas conheçam o trabalho do programa literário. Então é isso, chegamos ao final de mais um episódio e, como eu sempre digo, só arte salva. E para finalizar, como dizia Cora Coralina, o saber se aprende com os mestres, a sabedoria só com o corriqueiro da vida. Bom, até o próximo episódio, um beijo e tchau!